boa tarde, boa noite ou bom dia. Eu não sei que hora que a senhora vai ver isso, mas eu sou o Johnny Richards. A obra que eu escolhi foi Tex, volume Platinum, número 7, Trem Blindado. E eu vou falar sobre ele um bocadinho. Primordialmente, a apresentação da obra, o contexto, ele se passa no ano de 1846, entre o estado do Arizona, nos Estados Unidos, e o México. O estado eu não sei. Cidade, acho que tem um nome de algumas cidades, mas eu não vou conseguir lembrar no momento. E para caçar um gibi vai ser um pouco difícil, mas eu posso caçar. E é em Monterrey. Monterrey? Uma das cidades é Monterrey. Se eu for caçar, eu vou acabar perdendo muito tempo. Bem, a data de lançamento desse gibi oficial dele próprio foi em dezembro de 2005. A editora é a Mitos, no caso, a editora de tradução brasileira. Um resumo da obra. O resumo, que está aparecendo na tela da senhora, é só a resenha do livro, meu resumo mesmo, eu vou falar. Começa com o seguinte: Tex e seus amigos estão fazendo a sua patrulha noturna e se deparam com algumas casas incendiadas no horizonte. Eles acabam indo por investigar essas casas, não encontram nenhum sobrevivente. No caminho de volta para uma certa cidade, ao qual não vou me lembrar, não me recordo o nome, eles acabam encontrando os mexicanos que fizeram isso. No caso, esses mexicanos eram soldados disfarçados de bandidos, que provocavam essas pessoas. Num contexto melhor, eles acabavam matando essas pessoas porque elas eram mexicanas que cederam sua vontade aos Estados Unidos, se tornaram cidadãos americanos e eles não queriam isso. Acaba que rola um tiroteio, eles prendem um dos soldados, um dos homens acaba matando ele com um chute no pescoço, que quebra seu pescoço, obviamente. Se passa alguns dias até eles chegarem na cidade e eles conversam com o senador, que acaba contratando eles para investigar um certo caso, de que muito provavelmente um general chamado General Contreras estava adquirindo ouro de maneira ilegal, treinando tropas e adquirindo muito armamento para invadir o Arizona e retomar o México. Nesse meio caso, nessa primeira parte da missão, o perdão pela notificação. Voltando onde que eu estava. Uma parte de investigação. Que o Contreras estava enviando esses soldados para fazer esses atos terroristas contra os Estados Unidos. E ele era meio que um ditador na região onde ele controlava. Tanto que nem mesmo a população de lá própria não gostava dele. Ele abusava muito do poder. Voltando ao senador. E ele acaba enviando Tex, seu pai, e um homem de confiança do senador para investigar um certo plano, que seria que eles falaram que um trem carregado de ouro para suprir todas as demandas de armamento, suprimentos e tal, ia chegar na cidade de Monterrey. E se esse trem chegasse com toda essa carga de ouro, o general teria recursos suficientes para recriar uma nova guerra e tentar, ou quase, conquistar o Arizona e o Texas. Então Texas, seu pai e esse esqueci o nome, aliado do senador, no caso o senador Davis, vão para Novo México. Novo México não, vão para o México. Chegando lá, eles acabam se deparando com um senhor e o seu neto, perdendo todo o seu rebanho de cabras para soldados do General Contreras. Eles acabam esperando que esses
soldados vão embora e depois vão consolidar esse senhor. Esse senhor disse que toda a sua família foi morta pelos soldados do general porque eles eram contra o que o general dizia. Logo mais passando, eles foram para averiguar por onde o trem passava. Eles acabam chegando na linha férrea, analisando, eles quase são atropelados por um outro trem, já que eles estavam no meio de um vale. Então eles chegam perto de um forte. Eles teriam que passar por esse forte, era uma fortificação que tinha uma ótima vigilância, entre aspas, porque eles acabam passando. A partir disso, até aí, não ocorrem muitos diálogos de alta importância. Até o momento que Tex, para numa estação de trem, ele nocauteia não nocauteia, ainda não. Ele conversa com o homem que gerencia aquela estação. Passa um tempo depois, algumas tropas chegam, acaba acontecendo um tiroteio e eles voltam para o México. Tex acaba dizendo que ele estava com uma ideia de alugar um trem, já que eles teriam que interceptar um trem. Meio a isso, o Contrestas ficou com medo de quaisquer eles planos que eles tivessem e acabou pegando outro trem. Vai passando o tempo, o Tex começa a juntar aliados para ir interceptar esse trem. E... Ai... Soninho. Para ele interceptar esse trem, ele acaba juntando recursos, armamento, e alguns cavalos e homens. Nesse meio tempo, a inteligência do general acaba avisando que eles seriam emboscados, que tentariam roubar o trem blindado. Então ele teve uma ideia de, em vez de seguir com um único trem, seguir com dois. A ideia principal dele era que o trem blindado fosse na frente, para garantir a proteção, e o trem com a carga de ouro e o armamento atrás. Só que aí o Von Arnim, que era um alemão que estava treinando as tropas do general, deu a sugestão do seguinte: o trem blindado ir depois. Essa parte do trem blindado ir depois eu explico ela agora. Na conversa com o senador Davis, antes deles começarem a juntar os recursos, as armas, no caso o Tex, o senador Davis disse que tinha um espião dentro das tropas de Contreras, que seria o Von Arnim. Ele disse cada detalhe de como seria a movimentação dos trens. Ele, até esse momento, tudo ok. Disse que o trem blindado ia vir antes. Aí o Tex deu uma ideia do trem blindado vir depois. Eu tô com muito sono. Tá, bem, acontece a sabotagem numa encruzilhada. Eu não vou lembrar o nome dela, mas é meio que uma é como se fosse uma rotatória. Que serve para o trem, se for necessário, ele dar meia volta. Ele é possível dar meia volta. No meio do deserto. Sim, no meio do deserto. Acaba que Von Arnim sabota o mecanismo do trem, acabando com que o trem que está com o olho e o armamento vá na frente e o trem blindado vá atrás. Acarretando isso, o Tex já tinha armado a sua emboscada em um vale muito estreito, no qual ele quase foi morto antes. E com um detalhe que eu me esqueci de mencionar antes, peço perdão por isso, eles tinham encontrado um plano de uma linha férrea que iria passar por dentro da montanha, que iria diminuir o caminho entre as cidades. O problema é que logo do início eles já desistiram do plano, já que houve infiltração na montanha e era muito arriscado continuar. A ideia era a seguinte, e também era uma subida. Enquanto o trem com os recursos ia indo para... Ai meu Deus. Acho que eu me confundi em alguma parte. Não me confundi. O túnel ele vem depois do certo plano. Quando o trem com os recursos passou a subir,
começou a subir, eles soltam um dos vagões para que colida com um trem blindado, mas isso não para o trem blindado em questões dele não conseguir se movimentar mais. Deixa eu acrescentar. O trem com os recursos ele acaba sendo escondido no túnel e o trem blindado parte com toda a força à procura desse trem com recursos. Não rola nenhuma troca de tiros nesse momento. Quando o trem com recursos começa a fugir, o trem blindado já dá meia volta e começa a perseguir esse trem. Claro, com uma distância incrível. Os dois se encontram, acontece um tiroteio. Von Armin aparece, diz ser o rapaz da inteligência e junto com isso vem um esclarecimento, que é o terceiro homem que veio com o Tex, que eu disse lá no início, que veio, quando eles foram investigar o possível trem e esses planos, que era contratado um homem de confiança do senador Davis. Acaba que ele recebeu um tiro e ele revela o verdadeiro plano do senador Davis, que na verdade era que Von Armin, junto com todos, quando estivessem entrando no Arizona, todos menos Von Armin deveriam ser executados e o senador Davis ficaria com todo o ouro e armamento. Chega no Arizona, o Tex descobre isso, eles acabam que bolam um plano, em vez deles irem no trem, eles vão a cavalo. Tex chega na residência do senador Davis, acontece uma troca de tiros e nesse meio tempo o senador Davis é morto, mesmo tendo tido a opção de ser processado e julgado. Conexão biográfica com o autor. Eu, infelizmente, não consegui achar nenhuma conexão biográfica com o autor, no caso, os autores, que seriam... Nossa, eu esqueci de colocar eles aqui, perdão, eu vou falar os nomes. Aqui, esses são os autores. Gian-Luigi Bonelli é o roteirista e Aurelio Galepini, que é o artista. Eles são italianos. Voltando para a apresentação ligeirinho. Tá. Onde é que eu tava? Perdão pelos atrasos. Tá. A temática da HQ. Bem, ela se passa no Velho Oeste, com pegada de justiceiro, já que buscam vingança pelos ocorridos no Arizona. Aventura, onde eles vão no México investigar. Eles vão no México para impedir as tropas. Acabam. Ah, não mencionei, eu peço perdão por isso. Eles alugam um trem que carrega sal para perseguir, para conseguir alcançar os outros trens a tempo. Mas não acontece nenhuma troca de tiros envolvendo dois trens. Eles simplesmente só param. E mistério, que no caso seria para eles investigar melhor esses planos, do porquê os mexicanos estavam atacando esses povos que estavam na América. Ah, outra coisa que eu não coloquei também foi o contexto não, a ligação histórica ou atual. Uma ligação histórica, a própria HQ e a resenha já diz, é a Guerra México-Americana, que ocorre de 1846 a 1852 ou 48, se eu não me engano. E a corrupção, que no caso seria o senador Davis, que extorquiu um general chamado Von Arnim a levar o ouro até ele, já que ele era muito ganancioso. Desde já eu agradeço a sua atenção.